Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você mais sobre brotos e como germinar em casa, se vale a pena ou não germinar, quais são os benefícios dos brotos quando a gente vai comparar com o próprio alimento consumido de forma tradicional. Se você não sabe o que é broto, o que é alimento germinado, sabe aqueles brotinhos de feijão, brotinho de alfafa, que muitas pessoas comem, às vezes no restaurante japonês, ou até tem gente que compra para comer numa salada, faz em casa, né? Então, vou te dar algumas dicas com relação a isso. E, enfim, né? Te explicar mais aí quais são os reais benefícios deles. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve agora. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias e você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, porque lá eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome do canal, aqui, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então dessa questão dos grãos germinados, benefícios. E se você gosta desses vídeos que eu falo mais dos benefícios dos alimentos, já vai dando a curtida para eu saber que você gosta disso. E fazer mais vídeos desse para você, para te ajudar a entender melhor como funciona uma alimentação equilibrada e saudável. Isso também me ajuda muito, porque mostra para o YouTube que você gostou dos vídeos. Então, enfim, né, uma mão lava a outra, vamos juntos nessa corrente do bem aí. Vamos começar a falar mais então, eu vou te explicar rapidinho o que é um broto, o que é um alimento germinado. Então, para começar, acho que é legal entender, né, falar para você mais o que é um alimento germinado, porque pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para muitas não é. Na verdade, quando a gente fala em um alimento germinado, quando você olha para aquele grão, para aquela semente, e além de você ver o grãozinho, você vê como se fossem umas raizinhas que saem de dentro dele. Muitas pessoas, inclusive, fazem isso para jardinagem, né, para plantação, mas existe também essa técnica de você germinar um grão, uma semente, para você conseguir extrair mais benefícios dele. Muito provavelmente você já viu, né, aquele broto de feijão, normalmente ele parece um macarrãozinho assim mais durinho. Existe o broto de trigo, o broto de alfafa, o broto de chia, de linhaça, broto de lentilha, de feijão de qualquer forma, né? Então, enfim, mais ou menos qualquer tipo de semente que você queira, ou leguminosa, que você queira germinar, você consegue. E você vai ver, de fato, que germinou quando fica aparecendo uns cabelinhos, assim, normalmente nas sementes, nos cereais, nas leguminosas. Fica como se fosse um cabelinho de anjo, assim, bem fininho, porque são as raízes dela mesmo. Fazer esse processo de germinação vai trazer muitos benefícios para o grão, para a leguminosa, para o que quer que seja. E esse processo, apesar de parecer complexo quando a gente fala, na prática é muito simples, porque a primeira coisa que você vai fazer é deixar de molho aquele grão por 24 horas, em uma quantidade maior de água, porque ele vai hidratar, ele vai inchar. Aquela água você despreza, porque naquela água vai ter uma grande quantidade de ácido fítico, que nada mais é do que os fitatos, que muitas pessoas falam, mas esses alimentos são ricos em fitatos, e tem um valor antinutricional. O fitato é muito solúvel em água, então quando a gente despreza essa primeira água do molho, a gente consegue eliminar grande parte dos fitatos. Então por isso que falam que os alimentos germinados são mais nutritivos do que os não germinados, porque justamente você vai eliminar grande parte desses fitatos. E muitas pessoas também acabam ficando com gases, né, com a barriga mais inchada quando consomem feijão, quando consomem linhaça, ervilha principalmente, por conta dos fitatos. E quando você despreza, você perde esse problema da digestibilidade também. Bom, então normalmente você deixou de molho lá por 24 horas, drenou completamente nessa água. Se você quiser lavar também na própria peneira, né? Normalmente a gente bota numa peneira assim, aí lava com água corrente, lava o potinho onde você tinha botado. Depois você bota de novo no mesmo potinho e aí você deixa ali. Você não vai secar, você vai fazer só assim na peneira, coloca ali no pote e ela vai continuar com uma leve umidade. Normalmente as pessoas tampam com um paninho tipo fralda, assim, que é mais respirável, e amarram em volta e deixam ele emborcado, assim, de ladinho, assim, na diagonal, né? Emborcadinho mesmo. Num outro pote menor para ir também drenando aquele excesso de líquido. E aí, normalmente, de 8 em 8, 10 em 10 horas, assim, 12 em 12, né? 2 vezes por dia, você vai lá, vê como é que tá, pega na peneira de novo, lava, deixa mais um pouquinho, volta ali, para aí você ir hidratando o seu grão, mas você também não quer que ele fique ensopado, porque esse é um dos grandes problemas. Se o grão ficar muito molhado, ele pode mofar, e aí você vai ter outros problemas de saúde que eu vou te explicar depois. Então é importante ficar acompanhando ele ali. Alguns grãos vão germinar super rápido, em 2 dias, e tem grãos que vão levar mais dias para, enfim, você conseguir atingir esse processo.
E aí depois que ele estiver germinado, você vai pegar, guardar ele num potinho, fechar bem e levar na geladeira, que você pode consumir normalmente em até 2 dias com mais segurança. Inclusive, se você quiser que eu faça aqui no canal um vídeo germinando alguns alimentos, coloca pra mim aqui embaixo o que você quer nos comentários e me fala qual alimento você tem curiosidade de saber, como é que germina, e eu faço vídeo aqui pra você. Então, como eu falei, traz muitos benefícios para a saúde você germinar, sim, o grão. Primeiro deles, essa questão de você conseguir reduzir muito a quantidade de ácido fítico, né, de fitato que está presente no alimento. Outra questão interessante é que quando você germina um grão, uma leguminosa, uma semente, você consegue melhorar o perfil de aminoácidos desse alimento, enfim. Então você melhora a digestibilidade e a absorção dessas proteínas. Então isso normalmente é muito utilizado pelas pessoas que são veganas ou vegetarianas mais estritas, que realmente dependem muito dessa proteína como fonte de proteína do dia, porque aí você vai conseguir um perfil melhor de aminoácidos e uma melhor absorção desses alimentos também. Você conseguir fazer essa germinação vai fazer com que você aumente muito o volume do alimento, então isso pode te ajudar na perda de peso, porque só você comparar, né? Se você pegar um punhado de feijão e se você pegar um punhado de feijão germinado, o volume ali vai ser muito maior, a quantidade de fibras também é super interessante, então você acaba tendo mais saciedade, comendo menos, e isso pode fazer com que você coma menos de outros alimentos, né? Na verdade, com pouco broto, você vai comer menos de outros alimentos da refeição, então isso pode te ajudar de uma forma complementar no processo de perda de peso, e isso também te ajuda muito no trânsito intestinal, porque eles são alimentos ricos em fibras, que podem favorecer esse melhor, esse melhor trânsito intestinal, evacuação, e inclusive tem alguns estudos que sugerem que eles ajudam a controlar o açúcar no sangue justamente por conterem bastante fibras. Muitas pessoas pensam, eu só posso consumir o broto se ele estiver cru numa salada, mas isso não é verdade. Você pode utilizar o alimento que foi germinado como você utilizaria qualquer outro alimento se você quiser. Você pode usar ele em refogados, pode usar em sopas, pode usar em saladas mornas, pode usar como acompanhamento de pratos de peixe, de carne. Então é interessante que você, com ovos, mexidinho. Então é interessante você lembrar que o broto nem sempre vai ser cru na salada e pode ser sim consumido cozido, se você preferir. Inclusive, algumas pessoas, depois que germinam o grão, a semente, elas esperam fazer secar, né, desidratam ele e moem para fazer uma farinha super nutritiva para usar em várias preparações. Algo importante para prestar atenção se você for consumir o broto cru é que tem algumas populações para que essa prática é contraindicada, principalmente aquelas pessoas que têm mais predisposição a se contaminarem com relação a alimentos que já estejam contaminados com micro-organismos, né, bactérias ou fungos, e que possam ter algum tipo de complicação decorrente dessa infecção, né, aumentada. Então, quais são esses grupos? Normalmente são os idosos, são as gestantes, que a gente tem que ter um cuidado super grande nesse período da vida, e as pessoas com a imunidade mais enfraquecida. Então, não é que essas pessoas não possam consumir os brotos e os alimentos germinados, mas você vai ter que ter um cuidado em não consumi-los crus. Então, você pode continuar germinando, fazendo seu processo, só que na hora de consumir, faz o que eu falei, utiliza em sopas, utiliza refogadinho, pode acrescentar ao dia a dia, mas não consome cru. É bem importante ressaltar que essa diretriz desses grupos de pessoas não consumirem o broto cru está relacionada a consumir alimento cru de qualquer forma. Então não é só o broto cru que elas não devem consumir. Qualquer tipo de salada ou qualquer tipo de verdura, legume cru, que não tem uma correta higienização, que você não tenha certeza se está correto para o consumo, deve ser evitado. Por isso que normalmente a gente fala mais justamente para eles consumirem alimentos cozidos, porque o risco de contaminação vai ser menor. Eu tenho até alguns vídeos falando mais sobre isso aqui, os melhores e piores alimentos para as grávidas, piores alimentos para as pessoas com mais idade. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você entender melhor. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, então se você tiver qualquer dúvida na sua condição de saúde específica, se você deve ou não consumir algum desses alimentos, pergunta sempre para o seu nutricionista ou para o seu médico aí na sua cidade, que ele vai te orientar melhor especificamente. Hoje em dia já existem muitos produtores que já vendem alguns grãos e produtos germinados, e é importante que você sempre verifique a procedência e a higienização antes de consumir, se você for fazer cru, né, o uso dele cru em saladas, então lembra sempre disso, que é muito importante. Me conta aqui embaixo se você tem hábito de consumir brotos, se você faz germinação em casa, o que você gostaria que eu fizesse aqui de receita com esses alimentos. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.